Olá, seja bem-vindo ao Aquecimento Jornada Você Gerente. Nos dias 23, 24 e 25 de maio, eu vou dar uma série de aulas 100% online, 100% gratuito, ensinando você a acelerar a sua promoção para gerente. E antes de eu dar essa aula, dessas 3 aulas, a jornada Você Gerente, eu gostaria de te preparar. Então, eu estou fazendo uma série de vídeos para aquecer você para essa jornada Você Gerente. Então, estou dando uma série de conteúdos para que você chegue na jornada Você Gerente realmente mais preparado, com mais conhecimento. E o vídeo de hoje é muito, muito importante. Então, eu gostaria de dizer que o que vai te promover são as suas atitudes. Bota aí na sua cabeça, o que vai te promover são as suas atitudes. De nada adianta você ter o melhor currículo, MBA, pós-graduação, doutorado e não colocar nada em prática, certo? Então, muitas pessoas acham que o que vai te conhecer, promover elas é buscar conhecimento, é ter o currículo cada vez mais recheado, digamos. Mas de nada adianta você querer uma promoção, principalmente uma promoção para gerente, se não tiver atitude, se não colocar em prática algumas situações que mostrem que você de fato tem potencial para ser promovido a gerente. E eu vou falar para você agora atitudes de líder, certo? Então não é só ter atitude, você precisa ter as atitudes corretas para poder ser promovido para gerente. Então, comunicação, relacionamento, inteligência emocional são atitudes de líder, engajamento, são atitudes de líder que você precisa ter no seu dia a dia. Você precisa mostrar para os gestores da empresa, mostrar para seus colegas, mostrar para a empresa como um todo, que você tem atitudes de líder no seu dia a dia que mostrem que você realmente tem potencial para se tornar gerente. Eu vou entrar no detalhe em cada uma delas aqui, mas eu gostaria que você entendesse que tudo que eu falar aqui você precisa colocar em prática. De nada adianta, como eu estou dizendo, de nada adianta você vir aqui, adquirir o conhecimento, me ouvir e não colocar em prática o que eu falar, tá bom? Então, é muito importante mesmo você ter atitude. Então, atitudes que demonstram que você tem uma boa comunicação, que você sabe se relacionar, que você tem inteligência emocional, que você é engajado com a empresa, certo? Então vamos entrar agora no detalhe, vamos começar pela comunicação. Você precisa ter atitudes que demonstrem que você realmente tem uma boa comunicação. E a primeira dica que eu dou aqui é: você precisa ter uma escuta ativa, tá bom? Você precisa primeiro saber ouvir as pessoas. Então é muito importante você se conectar com a pessoa que você está falando. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque muita gente geralmente não dá atenção para o que as pessoas falam dentro da empresa. Por mais que seja uma bobagem, por mais que seja simples, por mais que não tenha nada a ver com a empresa, mas é importante você se conectar com a pessoa. Ou seja, quando a pessoa estiver falando com você, olhe no olho, esteja virado de frente para a pessoa, para mostrar para a pessoa que a sua atenção está para ela. E por que isso, Lucas? Por que eu tenho que ter essa escuta ativa com as pessoas? Porque na hora que você for passar o seu recado, essa pessoa vai te ouvir também. Então, quanto maior for a quantidade de pessoas em que você praticar a escuta ativa, na hora que você for dar o seu recado, essa pessoa também vai lhe dar a atenção dela. E aí você vai começar a ganhar mais respeito dentro da empresa. Por quê? Porque você também respeita as outras pessoas. Então, escuta ativa é fundamental para que você tenha uma comunicação em que você possa ser ouvido, em que as pessoas prestem atenção no que você fala. De nada adianta você estar querendo passar uma comunicação positiva dentro da empresa se as pessoas não lhe dão ouvidos. Por quê? Porque você também não dá ouvido a elas. Então é muito importante você ter escuta ativa, você realmente ouvir as pessoas, prestando atenção no que elas falam, se conectando com elas, porque elas farão isso com você também. E no momento que você passar o seu recado, elas vão lhe respeitar
e vão lhe ouvir também. Então, isso aí é básico, você precisa colocar em prática de imediato, tá bom? Bom, outra dica que eu vou dar aqui são os seus gestos. Muito cuidado na hora de você falar. O gesto, a forma como você se posiciona, a forma como você gesticula as mãos, até a sua expressão facial é muito importante na sua comunicação. Claro, se você quer passar um recado mais firme, você vai usar determinados gestos. Então, na hora que você vai marcar sua fala, você vai dar um recado mais firme, você vai pontuar realmente de forma mais firme. Mas se você quer dar um recado mais tranquilo, você quer dar um recado mais bacana, então você usa gestos mais bacana, mais suaves, digamos, não mais bacana, mais suaves. Então, geralmente, quando as pessoas querem se comunicar muito bem, elas gesticulam muito bem. Existem estudos aí que a sua comunicação, acho que uns 20% é o recado que você passa, os 80% é como você passa. E esse como depende muito de gestos, tá bom? Se você dá um recado para as pessoas de braço fechado, você está se fechando para aquelas pessoas. Você está mostrando para elas aí que você está na posição de defesa ou que você não está interessado naquelas pessoas. Mas, se você está de peito aberto, por exemplo, você está ali realmente buscando uma conexão, está aberto para aquelas pessoas. Então, gesticular é muito importante, sempre deixe as mãos livres, as mãos à vontade, nada de mão do bolso, certo? Tente ao máximo gesticular de acordo com o que você fala, tá bom? Tente ao máximo reforçar o recado que você está dando através oralmente, né? E reforce esse recado pelos gestos com que você fala, que as pessoas vão prestar mais atenção em você ainda e vão lhe respeitar cada vez mais. Tom de voz também é muito importante. Então, se você você tem que adequar o seu tom de voz ao momento em que você está vivendo. Então, se você quer dar um recado mais firme, você vai ter um tom de voz mais firme. Se você quer dar um recado mais suave, você tem um tom de voz mais suave. Então, tente sempre adequar. Então, se você está num momento de engajar as pessoas, você não vai chegar para as pessoas, vamos pessoal, temos que bater a meta desse mês, assim que a gente vai conseguir subir na vida. Não! Você precisa ser firme, você precisa ser enérgico, o tom de voz precisa sair com a força e com um tom adequado para o momento. Vamos lá, pessoal, a gente precisa bater a meta do mês, tenho certeza e eu confio em vocês para a gente poder fazer isso. Então, muda muito se o seu tom de voz for adequado ao momento, certo? Eu não estou dizendo que você tem que falar sempre motivado, sempre engajado, sempre um tom de voz alto. Não, não é isso. Você tem que falar com o seu tom de voz sempre adequado ao momento, tá bom? Para que você possa causar nas pessoas e despertar nas pessoas as emoções corretas, o que é que você quer de fato que elas sintam. Se você quer engajamento, tom de voz engajado também, para poder motivar as pessoas e conseguir realmente esse engajamento, essa ajuda das pessoas, que as pessoas se motivem a realizar aquilo que você quer. Então, comunicação é fundamental, gente. Você precisa participar de reuniões, ter uma comunicação assertiva em reuniões. De nada adianta você ir para uma reunião, por exemplo, e ficar calado. Você precisa ser visto na hora que você está numa reunião, você está sendo visto ali, certo? Então, se você estiver em reunião com seus colegas, ou no seu dia a dia, uma comunicação alinhada com as estratégias da empresa. Então, de nada adianta você ir para uma reunião e chegar lá, só fica de conversa paralela, só fica falando de coisas pessoais, falando do futebol. Não, você precisa ter uma comunicação alinhada com as estratégias da empresa, para que na hora que você for contribuir para qualquer momento na reunião, você contribuir de fato com algo que pode levar a empresa a alcançar os seus objetivos de médio e de longo prazo. Então, estuda as estratégias da empresa, quais são os objetivos estratégicos da empresa, o que é que a empresa quer de resultado a médio e longo prazo. Ah, não, Lucas, minha empresa quer ter 50% da fatia de mercado do Brasil em determinado segmento. Ótimo, vai entender, vai pesquisar quais são as ações
que podem ser executadas para ajudar a empresa a chegar lá. Então, chega na reunião com a comunicação alinhada com essas estratégias, a comunicação alinhada com os indicadores, vai entender os indicadores da empresa. Geralmente, os indicadores, eles são para medir se a empresa está chegando no seu objetivo estratégico ou não. Então, é muito importante você entender os indicadores, entender como é que calcula os indicadores, para que você possa propor ações de fato efetivas, e aí você vai mostrar isso na sua comunicação, mostrar que você tem comunicação de líder de fato, certo? Gente, comunicação é muito importante. A melhor ferramenta que um líder tem para engajar o seu time, para conseguir os resultados, é a comunicação. Por isso que eu comecei aqui esse vídeo com a comunicação, porque é a melhor ferramenta que um líder tem. Então, se ele souber se comunicar, ele vai conseguir ser assertivo e vai conseguir despertar na equipe o interesse em alcançar os resultados. E se você já estiver mostrando para a empresa que tem uma comunicação assertiva, você já está mostrando que tem atitude de fato de gerente, certo? Vamos lá para a próxima atitude, certo? Inteligência emocional. Então, se você quer... Opa, vou voltar aqui que eu já ia me esquecendo. Em todos as atitudes, eu vou fazer uma relação com um filme, para que você possa entender aquilo que eu estou falando na prática, para que você possa, de fato, ver alguém fazendo, mesmo que seja num filme, mesmo que esse filme seja apenas não seja nem história real, mas para que você possa entender na prática, para que você possa ver na prática o que eu estou falando. Então, o filme aí fantástico, O Discurso do Rei. Conta a história de um rei que ele tinha problemas de comunicação, o problema dele já era problema físico mesmo, de saúde mesmo, para poder se comunicar com as pessoas. Não era só timidez, não, mas ele tinha realmente problemas em se comunicar. E como é que um rei vai liderar sem conseguir se comunicar com o seu povo? Ele busca ajuda de um profissional e ele realmente se supera para poder conseguir passar o recado que ele quer. E pior ainda, em tempos de guerra, onde ele realmente tinha que dar um recado para engajar o seu povo a lutar pelo seu país. Então, um filme fantástico, vai lhe ensinar muito sobre comunicação. Assista o filme com esse olhar de aprender, com esse olhar de entender um pouco o que é que você precisa desenvolver na sua comunicação para ser cada vez mais assertivo e conseguir persuadir as pessoas sobre o seu ponto de vista. Vamos lá para inteligência emocional. Também é crucial para ser promovido para gerente. Por que, Lucas, que é crucial? Gente, quando você se torna gerente, você vai passar por muitas situações de estresse. É constante as situações de estresse. Você vai vivenciar isso muitas vezes. E aí você precisa ter inteligência emocional para saber lidar com esses momentos difíceis, para poder superar as adversidades. Então, não é simples, certo? Geralmente, a cobrança em cima de pessoas que são gerentes, ela é intensa por resultado, e tem que ser mesmo. A empresa sobrevive de resultados, então quem é gerente está ali para, de fato, dar resultado. Você precisa entender isso, certo? E saber lidar com essas situações. E aí você lida com essas situações com inteligência emocional. Ou seja, você precisa estar preparado para cada momento, para cada situação, para reagir de forma correta. Então, inteligência emocional é a forma como você reage a determinadas situações. Então, se você sabe reagir de forma assertiva a determinadas situações, você vai conseguir, de fato, gerar mais valor para a empresa, vai conseguir passar uma imagem de um verdadeiro líder. Então, tem atitudes no seu dia a dia que demonstram que você tem inteligência emocional. Então, vou dar um exemplo. Se você está numa reunião, num momento de estresse, num momento ali de discussão calorosa, tente, de fato, mostrar-se diferente. Tente, de fato, mostrar-se uma pessoa que está ali para agregar, que está ali para somar com o time. Muitas vezes eu vejo as pessoas em embate, em discussões dentro do ambiente de trabalho,
e fica até parecendo que elas estão brigando ali, cada uma tentando impor o seu ponto de vista. E no momento que você tem inteligência emocional nessas situações de estresse, nessas situações de conflito, para poder agregar a sua ideia com a do colega e aí juntos propor algo que realmente vai gerar valor para a empresa, a visão de todos muda. Então, muito cuidado ao tentar impor a sua ideia a qualquer custo. O mais importante mesmo é você conseguir conduzir qualquer situação para ajudar a empresa. Não ficar impondo a sua ideia. Essa é uma dica em uma situação muito comum nas empresas, que isso acontece bastante. As pessoas querem realmente propor ideias, as pessoas querem realmente propor situações que alavanquem os resultados da empresa. E aí, às vezes, fica com aquela visão fechada de querer impor, mas não é isso que você tem que fazer. Você precisa mostrar que você está ali para somar e não que você está ali para competir, tá bom? É uma dica que eu dou aí para você ter cuidado no seu dia a dia. E situações de estresse, elas vão acontecer em qualquer lugar, não só na empresa, mas vão acontecer também em sua casa. Então você precisa saber separar esse tipo de situação. Eu não gosto nem de usar esse termo separar, porque você é uma pessoa só e é muito difícil você separar. Mas você precisa saber lidar. Ou seja, se eu estou com um problema em casa, eu realmente preciso chegar na empresa, preciso me preparar para chegar na empresa, para poder dar o meu melhor para a empresa, tentar desligar um pouco aquela situação em casa que está vivenciando, para poder ter um dia mais produtivo, um dia melhor dentro da empresa. A gente sabe que é muito difícil. Às vezes a gente está com um filho doente, por exemplo, e aí a gente chega na empresa pensando no filho, pensando em o que é que pode acontecer com o filho, e a gente acaba não se desligando do problema de casa para poder gerar valor para a empresa. Mas busque sempre, antes de chegar na empresa, pensar, mentalizar aquilo que você precisa fazer durante o dia, pensar, mentalizar se você vai ter uma reunião difícil com alguém que você sabe que vai ter uma discussão mais acalorosa, por exemplo. Se prepare antes, tente pensar nos argumentos daquela pessoa e quais são os argumentos que você vai usar para poder convencer que a sua ideia é uma ideia melhor. Então, muito importante você se preparar. Então, quando você vai para qualquer situação preparado já emocionalmente, inclusive, você consegue se sair muito melhor. Muitas vezes a pessoa comete situações onde demonstra falta de inteligência emocional porque ela não se preparou. E ali naquele momento, às vezes caloroso, ela acaba dizendo desaforo, acaba dizendo coisas que até se arrepende depois. Então, inteligência emocional é muito importante. Se você quer ser promovido para gerente, porque a inteligência emocional mostra que você já está pronto, mostra que você vai poder passar por situações de adversidades, por situações de estresse e vai conseguir superar essas situações. E aí fica a dica do filme A Procura da Felicidade, um filme fantástico mesmo, um filme onde mostra realmente que superar adversidades não é para poucos não, hein? E esse filme tem uma cena fantástica, uma cena realmente que toca o coração, pelo menos o meu, onde o pai, ele fica desempregado, ele tenta empreender, não dá certo, e aí ele perde tudo, e aí ele vai dormir uma noite no banheiro de um metrô. Imagine a situação, ele e o filho. E ele tenta proteger o filho o máximo daquele momento ali, para que o filho realmente não sofra as consequências. E aí ele tem muita inteligência emocional para poder lidar com a situação com o filho. Claro, situação extremamente difícil, mas ele sabe lidar muito bem, ele dá um show, uma aula de realmente como ele cuida do filho naquele momento. Em diversas vezes, essas situações, esses problemas pessoais que ele vive, ele está buscando uma vaga de emprego, ele precisa realmente chegar lá e fazer diferente dentro da empresa, e não deixar a vida pessoal atrapalhar a vida profissional.
É um filme fantástico. Assista com esse olhar de ter cuidado com a inteligência emocional. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Bom, vamos lá para outra atitude que você precisa ter que demonstre um bom relacionamento. Você precisa mostrar para a empresa que você realmente sabe trabalhar em equipe, que você realmente sabe se relacionar com as pessoas. E por que, Lucas, que eu preciso ter um bom relacionamento? Gente, ninguém promove pessoas em que elas não possam confiar. Isso é fato, certo? Então, se você quer ser promovido a gerente, você precisa ter uma relação de confiança com o seu gestor. Não é ser puxa-saco. Puxa-saco é aquela pessoa que bajula, que faz favores pessoais para o chefe, tá bom? Que fica ali perguntando para o chefe o que é que ele quer, se ele quer um cafezinho, se ele quer um chocolate, se ele quer que ele lave o carro, enfim. Favores pessoais vai transformar você em puxa-saco. O que vai fazer você, de fato, conseguir a atenção dos seus gestores e ter uma relação de confiança é você superar a expectativa. Como é que eu supero a expectativa dos meus gestores, Lucas? Se o seu gestor lhe pede uma coisa, por exemplo, se o seu gestor lhe pede A, entregue A mais B. Ou se ele lhe pede A, entregue A mais B mais C. Então, se ele lhe pede um relatório, por exemplo, entregue o relatório com os dados que ele pede, mas faça uma análise, já converse com ele sobre aquilo que ele lhe pediu. Ó, chefe, você me pediu para eu fazer um relatório aqui das vendas, mas eu estou vendo aqui, eu já fiz o relatório, tá tudo aqui que você me pediu, mas eu estou vendo aqui que as vendas estão caindo. Então, eu acho que a gente pode fazer essa e essa ação aqui para poder recuperar essas vendas que estão caindo. Olha a imagem que você está passando. Você está criando ali uma conexão com o seu gestor, porque você está superando a expectativa dele, buscando gerar de fato valor para a empresa naquele momento e gera valor para ele também. Então, se o setor que você trabalha bater as metas, o seu gestor ele tende a ser melhor visto pela empresa e ele tende a ser promovido e ele tende a puxar você também, ele tende a indicar você também para uma promoção. Porque você está superando a expectativa dele, você está gerando valor para a empresa, você está tendo atitudes que realmente estão gerando um bom relacionamento, uma relação de confiança com o seu gestor. E com seus colegas também, com seus pares também. Por quê? Porque provavelmente você irá liderá-los no futuro. É muito comum alguém que está ali no setor ser promovido a gerente. E aí você vai precisar do empenho desse time também. E se você já estiver no seu dia a dia ajudando os seus colegas, ensinando, orientando aquilo que você sabe, nada de ficar guardando informação, nada de ficar guardando conhecimento. Sempre ensine, sempre treine as pessoas, ajude, não faça por elas. Oriente e treine, é bem diferente do que você fazer pelas pessoas, que aí as pessoas vão lhe ver vão lhe olhar com um olhar, não, o Lucas é um besta que faz o trabalho de todo mundo aqui. Não é isso. É você treinar, é você ensinar, é você orientar as pessoas, e aí eu tenho certeza que você vai conseguir também ter uma boa conexão com as pessoas, porque elas vão confiar mais em você também, porque você está ajudando elas, tá bom? E, por fim, sobre relacionamento, eu gostaria de dizer muito cuidado mesmo, com as suas amizades dentro do ambiente de trabalho. Então, busque se conectar com pessoas, ter relação com pessoas que querem crescer dentro da empresa. Busque ter uma boa relação com o seu gestor, com outros gestores da empresa, com pessoas que já foram promovidas a gerente, porque essas pessoas, sim, podem lhe ensinar a ser promovidas para gerente. Então, existem diversas frases aí sobre relacionamento, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Você é a média das 5 pessoas com quem você se relaciona. Enfim, você realmente é fruto do meio em que você vive. Se você vive com pessoas que andam reclamando da empresa o tempo todo, pessoas que faltam inteligência emocional, que estão ali reclamando do ar-condicionado, reclamando que o computador é lento, reclamando que o salário da empresa paga é ruim, você vai ser visto como essas pessoas, você vai ser visto como pessoas que só sabem reclamar. Mas se você tem amizades dentro da empresa, com pessoas que querem crescer, querem gerar valor para a empresa, querem realmente ter atitudes de líder, você vai ter atitudes de líder também,
Você vai aprender com essas pessoas e essas pessoas vão, digamos assim, elevar o seu nível. Só de você estar andando com essas pessoas, os gestores da empresa já vão lhe enxergar de forma diferente. E aí você vai ter uma relação de confiança com pessoas que querem crescer dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho, não importa. Muito cuidado com suas amizades, tá bom? A partir do momento que você fizer as amizades erradas, você vai ser visto, ter uma imagem alinhada a essas pessoas também. Então, tenha sempre um relacionamento com pessoas que queiram crescer, evoluir, gerar valor para a empresa, que assim você vai ser visto também de forma adequada. E aí fica a dica do filme Suits, ou a série Suits, uma série onde mostra uma excelente relação de trabalho entre um líder e um liderado. Então, o advogado Harvey Specter, ele realmente é um chefe mais duro, um chefe mais, um gestor mais firme, e ele quer realmente gerar valor para a empresa, e ele busca um assessor que realmente ajude ele nessa missão. E aí ele acaba identificando o Mike Ross, esse perfil. O Mike Ross nem formado em direito ele é. A série conta aí uma trama interessante, mas você assistir esse filme, você vai perceber que uma relação de confiança, estabelecer essa relação é muito, muito importante. E Mike Ross consegue a atenção de Harvey Specter porque ele sempre supera a expectativa de Harvey Specter. Ele sempre realmente consegue fazer o A mais B e entregar muito valor. E aí ele acaba sendo advogado, mesmo sem exercer direito, conta uma trama muito bacana, mas você vai ver muito, você vai perceber muito tudo isso que eu te falei. Mike Ross ajuda os colegas, Mike Ross supera expectativas e tem amizades com as pessoas certas. Então, isso faz ele crescer dentro do escritório de advocacia, mesmo sem ser formado em direito. Então, fica a dica aí, muito, muito bacana essa série. Você vai entender e aprender muito sobre relações de trabalho e como se portar. Presta atenção nesse cara, Mike Ross, ele realmente sabe ter uma boa relação de trabalho com os seus líderes e os seus pares dentro da empresa. Bom, vamos agora para engajamento. Você precisa, dia a dia, no dia a dia você precisa mostrar-se engajado, mostrar-se aquela pessoa sangue no olho. Ninguém vai promover aquela pessoa que é desmotivada, aquela pessoa que não está engajada com as estratégias da empresa, com os indicadores. Ninguém vai promover esse tipo de pessoa, aquela pessoa que só faz o feijão com arroz ou só faz o básico. Você precisa ser aquela pessoa diferenciada mesmo, aquela pessoa motivada. E aqui vão 3 dicas. Primeiro, disposição. Então, sempre que o gestor passar uma atividade, esteja disposto a cumpri-la e a superar a expectativa do seu gestor na hora de fazer a entrega dessa atividade. Ou seja, se ele lhe pedir sei lá, se você é um mecânico, ele lhe pedir para consertar um carro, por exemplo, conserte esse carro, certo? Esteja sempre à disposição, na hora de dizer para o chefe, chefe, eu não vou fazer isso não, porque eu já estou bem atarefado. Não, se você estiver bem atarefado, você conversa, tem outra comunicação. Chefe, eu tenho isso e isso e isso para fazer, isso aqui é prioridade, é isso que você quer que eu faça. É bem diferente de você dizer que não vai fazer porque está atarefado e ficar reclamando. Você diz, eu tenho isso e isso e isso aqui, eu vou realmente fazer o que você está me pedindo, mas essas outras atividades aqui eu vou adiar um pouquinho porque eu preciso fazer isso aqui que você está me pedindo e é prioridade. É bem diferente você comunicar-se assim, porque você está mostrando uma pessoa disposta, uma pessoa engajada e aberta para o que o seu gestor está lhe solicitando. Bom, proatividade também. Então, não fique esperando o seu gestor lhe dizer o que tem que fazer o tempo inteiro. Você precisa também ter ideias que vão alavancar os resultados da empresa, alavancar os resultados do setor. Proponha constantemente ações que realmente alavanquem os resultados da empresa e que a empresa possa alcançar os seus objetivos estratégicos. Ou seja, então proponha ações que ajudem a empresa a alcançar seus resultados de médio e de longo prazo. Como assim, Lucas? Se você estiver no começo do ano, então já chega para o chefe, chefe, essa meta de vendas aqui
vamos fazer essas ações, que eu acredito que no final do ano a gente possa bater essa meta, ou seja, uma visão já de médio e de longo prazo. Então, é muito importante você ser proativo para propor, conversar com o chefe pelo menos uma vez por mês, vai lá propor alguma ação para poder melhorar os indicadores. Pelo menos. Pega o chefe no momento mais tranquilo, no momento que ele estiver menos atribulado, e vai lá conversar, vai ser proativo. E aí, no momento que você propor, você já fica também disposto a implementar. E muitas vezes não adianta só propor. Se você propor uma ideia e não implementá-la, não vai gerar valor para a empresa e assim você não vai conseguir ser visto, mostrar que você de fato tem potencial para se tornar gerente. Então, no momento que você propõe, depois implementa e aí gera valor, opa, eu fui proativo e eu consegui realmente gerar valor para a empresa de forma estratégica, porque eu implementei algo que eu propus e que meu gestor validou e assim a gente conseguiu bater a meta de vendas lá no final do mês. Bom, outro ponto muito importante também é ser positivo, estar aberto, estar engajado, ser aquela pessoa positiva dentro da empresa, em que qualquer ideia que seja implementada, que ela possa dar certo, é importante. Então, eu conheço muita gente negativa, muita gente que fica com aquele discurso, isso não vai dar certo, fica com aquele discurso, a gente já faz essa atividade desse jeito há 10 anos, e aí eu não acredito que isso vá para frente. Não pode ter esse discurso. Então, se tem alguma mudança no setor, uma mudança no processo, seja positivo. Não, isso vai dar certo, a gente vai fazer isso, vai conseguir ter esse resultado. Então, ser uma pessoa positiva contamina a todos também, motiva e engaja todo mundo. Eu às vezes vejo esse tipo de comportamento no gestor. E aí, se o gestor ele já não é positivo, como é que ele vai conseguir motivar todo o time? O gestor ele precisa liderar pelo exemplo. Então, positividade para poder, digamos, motivar a todos precisa partir de você. Então, as pessoas precisam ver que você é aquele cara motivado, aquele cara engajado a gerar valor pela empresa, aquele cara que realmente sempre acredita em boas ideias e busca implementá-las. Então, positividade é muito importante para você ser promovido para gerente. E aí, eu vou ficar a dica do filme Até o Último Homem. Então, nesse filme ele mostra disposição, ele está sempre disposto a ajudar e a salvar vidas. Ele mostra proatividade. Então, lá na cena da guerra, mesmo sem ninguém pedir a ele, pelo contrário, muitas vezes os colegas dele no meio da guerra dizem, não, você já salvou gente suficiente, e ele não salvei ainda, posso ajudar ainda mais, e aí ele vai lá e salva mais gente, mesmo sem ninguém estar pedindo a ele, mesmo tendo gente indo contra, e ele está sempre positivo com o que ele entende, com os valores dele. Então, ele sempre acredita que ele pode salvar mais gente e ele está ali passando uma imagem de positividade de acordo com os valores dele, certo? Então, fica aí a dica, o filme é muito bom mesmo, um filmaço, Até o Último Homem, ele é realmente engajado de acordo com os valores, com aquilo que ele acredita que é salvar, que ele quer salvar pessoas na guerra. Então, ele não acredita que ele tem que ir para a guerra para matar pessoas, ele acredita que ele tem que ir para a guerra para salvar pessoas. Um filme muito, muito bonito, história real, que você, de fato, precisa assistir para entender, para poder perceber o que de fato é engajamento. Então, fica a dica aí, atitudes de líder realmente vão te promover para gerente. E eu gostaria de terminar aqui essa aula reforçando o recado. Essa aula é apenas um aquecimento. Então, tudo que eu te falei aqui é para te preparar para os dias 23, 24 e 25 de maio, para a jornada Você Gerente. Lá, de fato, você vai conseguir aprender muita coisa que vai acelerar a sua promoção para gerente. Tudo que eu falei aqui são algumas dicas que vai lhe ajudar. Mas na jornada Você Gerente, você vai aprender tudo que você precisa para acelerar a sua promoção. Valeu, um forte abraço.